Que alegria encontrar você aqui nesta sexta-feira. Bom dia para você no nosso Café Vascaíno. Peça você o seu like e a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para que o nosso conteúdo, cada like que você dá, o YouTube manda para um outro vascaíno. Claro, ele recomenda o nosso vídeo. Se inscreve também no nosso canal, dá aquela moral, é de graça. Vamos falar da preparação para o jogo de amanhã, estreia do Diniz em São Januário, repercutir a coletiva do Diniz, a apresentação no CT Moacir Barbosa e trazer muito mais para você. Já quero, inclusive, começar com uma notícia. O Vasco divulgou que fechou com uma empresa para captar recursos, buscar no mercado investidores, a G5 Partners. Então, o Vasco está com uma empresa fazendo essa prospecção de novos investidores buscando uma solução. Lembrando que dia 28 de maio tem um julgamento na Justiça do Rio de Janeiro envolvendo a liminar concedida no ano passado para que o Vasco da Gama administre, por enquanto, de forma liminar, a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Vamos direto e reto aqui falar da preparação para o jogo de amanhã. Paulo Henrique volta no Campeonato Brasileiro, tinha jogado contra o Lanús, mas ele estava suspenso contra o Vitória, deve ser a única modificação em relação ao time que jogou contra a equipe do Vitória, do Lanús, no caso, porque o Hugo Moura foi expulso na Sul-Americana, ele tem condições. E ontem, na entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, ele abordou vários assuntos. O primeiro, por que ele escolheu o Vasco da Gama, tá? Vou botar aqui para você já ouvir. Não acompanhei. Então se liga aí, por que ele escolheu ser treinador do Vasco da Gama? Eu quis muito vir para o Vasco. E todo mundo sabe, e de alguma maneira as coisas aqui vazam muito também, e vazou, a maioria das coisas que vazaram de maneira coerente e certa, porque eu quis muito vir para cá. Eu acho que eu tenho muito a acrescentar aos jogadores, porque eu tenho vontade, todo mundo sabe que isso talvez seja a base fundante do meu trabalho, a relação que eu estabeleço com os jogadores e como eu consigo melhorá-los pela vontade que eu tenho de melhorar o jogador. E quanto à torcida, a torcida é o maior mesmo do Vasco. A torcida, além de ser uma torcida diferente, em muitos aspectos, é uma torcida que era diferente. É uma torcida que ganha campeonato, na realidade. E a gente precisa fazer que o time corresponda ao anseio da torcida e para criar uma simbiose, uma conexão, porque aí fica muito legal. Então, uma das minhas funções aqui é tentar fazer com que isso aconteça. Que o time consiga se conectar com a torcida, que se houver essa conexão, a gente vai ter uma vida muito feliz aqui. A torcida ela é muito diferente. E eu sei disso, que eu vim aqui, fiquei 2 meses. Todo mundo sabe, se perguntar aqui no CT, a sensação dos meus 2 meses aqui na Série B, mesmo sendo na Série B, que quando eu vim para cá, você veio para a Série B. Eu nunca vim para a Série B, primeiramente. Eu vim para o Vasco, que é esse time gigante, um negócio diferente. Eu lembro quando eu jogava aqui contra, talvez no maior momento da história do Vasco, década de 90, início dos anos 2000, eu jogar em São Januário era a coisa mais linda, eu mesmo jogando contra. Até me arrepio de lembrar, a torcida cantando, eram as músicas na época do Axé Music, eles trocavam as músicas com os nomes dos jogadores, então aquilo era uma coisa que empolgava muito. Então a torcida ela é diferente mesmo. E a gente vai entender como ela é diferente. E na Série B, que eu fiquei 2 meses aqui, parece que eu fiquei aqui 2 anos. Tanto da intensidade, quanto da intensidade da torcida e das pessoas, que tem muitos aqui, da minha época ainda. Então a gente meio que se gosta. Eu passava aqui para ir para o Fluminense, parava aqui para abraçar as pessoas, a gente se montava no Maracanã. Então, para mim, foi muito fácil querer voltar para cá. Então, eu espero, de fato, estou muito confiante que as coisas vão andar bem. Em relação ao Coutinho, para mim, de fato, é uma alegria e uma honra trabalhar com o jogador do quilate dele. Na minha opinião, dessa geração aí do Neymar, ele é um dos grandes protagonistas do nosso futebol, dos caras mais talentosos que a gente produziu no Brasil nos últimos 15 anos. E acredito até que a carreira dele tinha sido mais brilhante do que foi pelo talento que ele tem. Ele é um jogador muito talentoso e eu conto muito com ele, muito mesmo. Acho que nesse jogo ele fez uma boa partida, ficou um pouco distante do gol, mas assim, acho que ele participou bastante do jogo, começou a se soltar. E na nossa relação, eu acredito que ele vai evoluir muito. Eu acho que ele é tecnicamente, junto com o próprio Payet, nesse momento, assim, são as grandes referências técnicas, não só do Vasco. Ter o Coutinho é sempre um presente para o futebol brasileiro. Ter um jogador que tem a história dele voltar para casa e querer ajudar. Uma outra coisa do Coutinho que a gente tem que valorizar é um jogador assim de uma simplicidade e de uma humildade difícil de se enxergar.
Eu já conheci ele uma vez na Europa, quando eu fui lá em 2018, conheci um pouco a família, mas aqui em poucos dias você percebe que é um jogador assim desprovido completamente de vaidade. Ele não faz uso de nada do tamanho que ele é. Parece que ele não está começando hoje e não ganhou absolutamente nada. Eu acho que ele é um cara que acrescenta muito para o Vasco, principalmente nesse novo momento, daquilo que o Pedrinho pensa e daquilo que eu penso também. Ele tem 4, 5 anos que você jogou comigo. Talvez são um dos jogadores que mais atuou comigo na minha carreira. E ele é um excelente jogador. E essa pedra já está em cima há muito tempo. Ela talvez não esteja para vocês, mas em mim, eu falo para vocês o seguinte: de alguns momentos assim eu tenho uma iluminação de que eu faço as coisas muito de coração. O que eu faço para os jogadores é basicamente o que eu faço para os meus filhos. Então, aquela minha ação com o Tietchan, se fosse meu filho, eu teria feito igual. Eu falo assim, ó, errado, e errar com o meu filho. Então, né, pedir desculpa, que é o que eu posso fazer, e seguir minha vida. Porque, assim, eu sou um cara amoroso, eu sou rigoroso e muito amoroso. Eu consigo ajudar. O John Kennedy no Fluminense, por exemplo, ou o Brenner no São Paulo, ou tantos outros que você vê, o Bruno Guimarães. Se vocês tiverem uma boa vontade, vocês vão ver, assim, mas todos eles, em algum momento, teve algum momento daquele com o Tietchan. Que aquilo é uma ferramenta que na hora que discute, acontece coisa, depois você bota, baixa e você segue para um bom caminho. Porque faz parte do processo. Não é um processo linear, lisinho. É um processo que essas coisas acontecem. A gente sai daqui de um ponto aqui e vai parar aqui. Então foi uma coisa que aconteceu, que está totalmente superada. Ele conseguiu jogar e jogar muito bem. Então acho que foi uma das melhores partidas que ele fez aqui. E é isso. E a gente espera que ele seja muito feliz junto aqui no Vasco. Diniz, boa tarde. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Prazer em revê-lo. Tudo bem? Tudo bem, Fábio. Pode ser que eu esteja errado, você me corrija. Imagino que com o teu trabalho o Coutinho esteja para o Vasco, como o Paulo Henrique Ganso estava para o Fluminense, que quando você o recuperou e é o jogador de talento que a gente observa, e com o passado. Me parece em situações parecidas, você me corrige. Mas voltando a falar da base até, o Vasco tem o DNA de usar jogadores da base, o presidente veio da base, diretor técnico, enfim, você conhece bem, se enfrentou muito. Há 2 jogadores hoje que vieram da base há alguns anos e que não têm performado. Um, inclusive, nem para o banco tem ido muitos jogos, que é o Souza. E o Alex Teixeira, que você elogiou. Queria que você falasse para o torcedor o que você pensa a respeito desse trio, né? Do Felipe Coutinho, nessa alusão que eu fiz, essa comparação ao Ganso, e Souza com o Alex Teixeira. Não, o Felipe Coutinho eu já falei bastante. Assim, é um jogador, é um presente para o Vasco e para o futebol brasileiro ter a presença dele aqui hoje. É o que eu acho. Como foi quando o Marcelo voltou, são jogadores que acho que trazem muito brilho a todo mundo. O Alex Teixeira é um jogador que jogou num nível muito alto em sua carreira. Às vezes ele pode estar aqui no momento que o torcedor fica chateado, porque o torcedor quer que performe e fica com aquela imagem do grande jogador que o cara já foi e tal. Mas ele é um jogador que e contra mim, quando eu estive no Fluminense, ele quase sempre jogou bem. Então é um jogador que eu tenho e eu vou olhar. Se ele estiver performando e eu achar que ele tem que jogar, ele vai jogar e eu vou procurar ajudá-lo. O Souza eu tive menos contato até agora, mas foi um jogador também que teve uma carreira extraordinária, teve momentos aí de ser um jogador de seleção brasileira e estava jogando pouco, né? Mas o Alex, pelo fato dele ter vindo antes e eu ter visto ele jogar, inclusive contra o Fluminense, ele fez um gol, no outro jogo ele deu passe contra o Fluminense, então ele acabou indo bem e eu tenho uma memória mais fresca do Alex. E do Souza eu tenho menos memória recente, porque ele tem jogado pouco, mas é um jogador que tem um passado que ele fala por si. Agora, o que vai acontecer na frente eu não sei, mas em todos eles, esses 3, você citou de maneira específica, mas todos os outros que estão aqui, eu vou olhar e vou procurar ver aqueles que vão ajudar mais o Vasco. Percebi um Fernando Diniz muito empolgado e não com desafio, mas com a nova oportunidade na carreira. Diniz chegou e ontem lá no CT, com quem conversei, o astral mudou. A galera gostou da chegada do novo comandante, da forma como ele abordou os atletas. Aliás, falando no CT, 2 informações. A primeira, a área molhada está ficando pronta, o prédio já está sendo erguido, lá é visível, quem está no CT já observa a estrutura, que está indo de vento em popa a reforma, né, a construção, melhor dizendo. Inclusive, perguntei a funcionários do Vasco, falei, cara, está muito rápido aqui realmente. Os caras estão dando um gás para deixar essa área molhada pronta. E o Fernando Diniz falou, inclusive, isso na coletiva. E uma outra informação, sempre que você vir, depois do jogo, o jogador tirando a camisa, com aquele colete, aquele top, vamos chamar assim, né? Sabe o top? Então, aquele top ali tem um GPS de
última geração de altíssima qualidade com dados importantíssimos. Somente 4 clubes da Série A têm esse GPS que é de última geração e o Vasco é um deles. Vasco, Flamengo e Palmeiras. E agora o Botafogo comprou. Então, o Vasco tem todos os dados dos seus atletas durante uma partida, a sua intensidade, e isso vai ajudar demais o trabalho do técnico Fernando Diniz, junto à comissão técnica dele, porque eles esperam tirar o máximo, e para ter o máximo de cada atleta, vai precisar entregar muito. Curtiu o que o Fernando Diniz falou sobre Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, base do Vasco, enfim. Isso aí, então, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com o giro de notícias do Vascão da Gama, né? O Vasco segue aí preparação para enfrentar o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Partida de suma importância, né? Para o Vasco dar ali uma saída, né? Dessa zona de desconforto do campeonato, onde o Vasco se encontra ali no Z4, e uma vitória contra o Fortaleza em São Januário servirá aí para a equipe poder buscar essa saída da zona de rebaixamento e também elevar o moral do time mais ainda, né, após aí a chegada do técnico Fernando Diniz. Quero sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que é postado aqui no canal Eterno Vasco Oficial, trazendo sempre aqui as últimas novidades do Vascão da Gama para você.